Amém. Os irmãos podem se assentar. E assentado, eu gostaria que você abrisse comigo a palavra do Senhor Deus, no livro das Gênesis. Esse é um livro que não tem como não achar, né? Se você abriu aí e folheou 3, 4 páginas da sua Bíblia, você já encontrou ou já vai encontrar o livro de Gênesis. Gênesis 1. Hoje nós faremos a leitura de um texto longo, mas eu vou fazer um preâmbulo aqui para a gente entender qual vai ser o nosso exercício nessa manhã. Gênesis 1, nós faremos a leitura do segundo versículo até o versículo 31. Mas calmem, não se desesperem, é só a palavra de Deus, o pastor vai se controlar, vai dar tudo certo. Diz assim, a Sagrada Escritura, a palavra do nosso Deus, a partir do versículo 2, Gênesis 1, segundo versículo ao 31º. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noites. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produz a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele e sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem,
A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Crianças da aliança, venham à frente. Nós temos nesse momento, antes de iniciar o sermão para os adultos, o sermão das crianças. Então venham à frente. Se você viu uma criança que está visitando a gente, convida ela para vir junto. Não vem sozinho não, já traz alguém, chama um amigo para estar aqui, senta-se aqui ao meu lado. Nós não vamos levar vocês para a salinha. Vocês, olha só, vocês vão voltar para o papai e para a mamãe, mas venham aqui. Esse é o momento que eu vou pregar para vocês e depois, deixa eu sentar aqui, moça. Pronto, obrigado. E eu não vou deixar vocês ouvirem, vou pregar sem o microfone para eles. Meus irmãos, antes que vocês tenham um troço, falar assim, pastor, mas semana passada foram 40 minutos em um versículo, agora o senhor resolveu ler 30 e tantos. A gente vai ficar aqui o dia inteiro. E aí, às vezes, na sua cabeça já está assim, nossa, e a Rafa mandou que vai ter almoço na igreja, agora que ele vai querer ficar mesmo, que ele não vai precisar liberar a gente. Mas calmem, calmem,
Porque a filosofia de exposição de Gênesis, por enquanto, é devagar e sempre, sempre devagar. Não é mesmo? Como a minha avózinha me dizia, a pressa é inimiga da perfeição. Então nós vamos ficar nesse texto que nós lemos hoje aqui pelo menos umas 2 semanas. E hoje nós vamos olhar para alguns refrães da criação. E eu pesquisei, tá bom? Não é refrãos, é refrães. É estranho, mas tá certo. Eu briguei com o dicionário alguns dias para tentar convencer ele de que era refrão, mas é refrães. E a gente vai se adaptar a isso aí. Crianças, as 2 perguntas é o seguinte. Vamos lá, presta atenção às crianças alfabetizadas, tá bom? Eu quero que vocês anotem aí quais são os refrães da criação. Então nós vamos ver aqui alguns refrões. Eu não vou conseguir falar refrães o sermão inteiro, gente. Algumas frases que se repetem durante todos os 6 dias da criação. E eu quero que vocês anotem elas. Ok? Anotem elas. E a tia Bruna, semana passada, puxou a minha orelha e falou: não pode, pastor, dar chocolate, bala e doce para as crianças, porque não faz bem para a saúde. Então nós vamos pensar em outro prêmio. Eu preciso que você guarde aí o seu papel, essa folhinha que você está recebendo, e no final do mês a gente já vai ter descoberto o plano, e se você anotou tudo direitinho, você vai ganhar o prêmio, combinado? É um acordo de cavalheiros aqui entre pastor e crianças, entre crianças e pastor, supervisionado pela tia Bruna, né, que não quer deixar eu dar doce para as crianças, mas tudo bem. Anotem os refrães e depois nós vamos chegar na parte da aplicação. E eu queria que vocês, depois do culto, quando vocês estiverem indo embora, vocês vão me dar um abraço e vocês vão falar assim: pastor, a aplicação que eu mais gostei, que mais falou o meu coração foi essa. Ok? Combinado, crianças? Combinado, Clara? Clara, você é a única criança alfabetizada que está aqui na minha reta, aqui, então você vai ser a representante delas aqui. Fechou? Meus irmãos, vocês acham que em um lugar de bagunça ou algo que não tem forma, dá para se criar alguma coisa? Eu tenho certeza que as mães, especialmente, vão dizer não. Eu sempre ouvi, quando fui mais novo, quando era adolescente, eu sempre ouvi a minha mãe falando assim: vai arrumar o teu quarto, menino. Constantemente eu ouvia: vai arrumar o seu quarto, menino. E como irmão mais velho e mais novo, de 4, eu sempre falava assim: não, no meu quarto não tem bagunça minha. A bagunça são do Jonatas e do Tiago, que são os meus 2 irmãos mais novos. E a minha mãe falava assim: vai arrumar o teu quarto, porque o dia que você perder alguma coisa lá, você não vai encontrar e eu não vou te ajudar a procurar. E a gente saía correndo, ia lá e arrumava o quarto. Qual era a arrumação do quarto? Brinquedos para baixo da cama, roupas para dentro do guarda-roupa de qualquer jeito e fecha. A mãe vinha andando. Arrumaram um quarto, crianças? Arrumamos. Ela entrava no quarto, olhava, ela pegava a vassoura e falou assim: tudo o que tiver bagunçado vai pro lixo. E a primeira coisa que ela fazia era passar a vassoura debaixo da cama. E saía aquele mundo de coisas debaixo da cama. E ela falava assim, inclusive do guarda-roupa. E abria o guarda-roupa e tava aquela maravilha de arrumação de menino, adolescente, né? E quando ela estava mais disposta, e normalmente era de sábado de manhã, ela pegava aquelas roupas todas, até as que estavam arrumadas, e ela jogava pro chão. E a gente tinha que organizar. Enquanto eu era mais novo, eu nunca tinha entendido isso. Até que eu virei pai. E aí agora eu entro dentro do quarto dos meninos e falo: meu Deus, como eles conseguem viver com tamanha bagunça? Esse lugar está inapropriado para a vida. E olha que o Theo só tem 6 anos. Eu olho para a Adriane assim e eu me simpatizo. Olha que ele só tem 6 anos. Porque lugares bagunçados são inapropriados para a criação e para a vida. Tanto é que eu tenho certeza que se você chegar, se você trabalha em escritório, você entra no escritório, e se a sua mesa está bagunçada, tem papel, tem copo, tem, no meu caso, livros para lá e para cá, você não consegue produzir, porque você vai esbarrar num negócio, vai esbarrar no outro, você precisa fazer o que primeiro? Ordenar as coisas.
Se você trabalha com coisas manuais, imagina, você chega lá e a sua mesa de trabalho tem pincel para um lado, ferramenta para o outro, tá uma bagunça, uma sujeira. Antes de você começar a fazer qualquer coisa boa, você precisa ordenar aquelas coisas. E é mais ou menos isso que Deus está fazendo nos 6 dias da criação. A única diferença é que Deus não é um Deus de desordem. Então a criação sem forma e vazia não é uma desordem. Nós temos aqui 2 palavras para a gente entender qual era esse estado antes de Deus dar ordem a todas as coisas. E esse estado era de estar sem forma, ou seja, informe. E aqui a gente tem mais uma dificuldade. Uma vez, semana passada, a gente disse que a nossa dificuldade é pensar fora do tempo e do espaço. Essa semana é tentar pensar em alguma coisa que não tem forma. Não tem. Eu pensei em dizer para vocês que é igual a massinha, quando a gente compra massinha para os nossos filhos, mas ela vem com uma forma, não vem? Ela vem até bonitinha. Nós não conseguimos pensar nesse aspecto do sem forma, mas tente, seja imaginar ou pensar em algum lugar que é impróprio para que qualquer ser que não seja o próprio Deus pudesse viver, produzir e fazer qualquer coisa. Mas ao mesmo tempo estava vazio. E essa junção de palavras, que no hebraico é o tohu bohu, essas 2 palavras, sem forma e vazia, elas significam para a gente o seguinte: um lugar improdutivo e inabitado. E aí, a pergunta de Romanos que nós lemos no texto ecoa nos nossos corações, né? Quem estava lá quando o mundo era improdutivo e inabitado para que aconselhasse o Senhor? E o resultado desse produto, desse lugar improdutivo e inabitado, era trevas sobre a face do abismo. Trevas sobre a face do abismo é o resultado de algo ser sem forma e vazia. Não é o caos. Porque Deus não cria caos. Deus não cria desordem. Deus não cria bagunça. Mas é um local mau para a própria vida. Pense, por exemplo, nas trevas dos planetas interestelares. A Lua é um lugar próprio para a vida? Não dá. Não tem atmosfera, não tem camada de ozônio, não tem um monte de coisa. Nem se a dona Evanise for lá tentar plantar uma plantinha, não nasce. E olha que ela faz mágica nas plantinhas e nas plantações dela. Um lugar sem forma e vazia, onde nada competia para que a vida pudesse ser gerada. Um lugar inóspito e impróprio. E nesse lugar inóspito e impróprio, num tipo de mal irracional, não nesse mal que a gente pensa daquilo que é ruim, mas no mal daquilo que a gente pensa que é impróprio. Pensa, por exemplo, numa cidade, é só você se lembrar do que nosso país foi acometido no final do ano passado, no meio do ano passado para o final, com aquelas enchentes do Rio Grande do Sul. As cidades inundadas, aquilo é mal, porque é impróprio para viver, não tem como. Como você consegue viver com a sua casa toda inundada, cheio de água? Não tem como. Estava lá e lá. O texto sagrado nos diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E a melhor explicação disso, você vai precisar lembrar do seu tempo de interior, seu tempo de roça. Porque o Espírito de Deus pairando sobre as águas é como a galinha que está sentada sobre os ovos, chocando os ovos para que a vida pudesse existir. Pense que mesmo nesse estado impróprio para que eu e você vivamos, Deus já estava lá. E aí, o texto bíblico vai ser organizado, o Gênesis 1 vai ser organizado de 2 formas. A primeira forma da gente encarar a organização desse texto é enxergarmos 2 tríades, 2 grupos de 3. Se você olhar para os 3 primeiros dias da criação, se você quiser dar uma investigada aí, você vai ver que nos 3 primeiros dias, Deus está resolvendo
o aspecto do sem forma. Deus está dando forma. Ele está endereçando o torru. E nos 3 últimos dias, 4º, 5º e 6º, Deus está dando utilidade, completando, enchendo, preenchendo aquilo que antes era sem forma, mas agora tem forma. Olha comigo, versículo 3. Deus diz: haja luz, ele cria luz. É possível haver vida sem luz? Não tem. Em nenhum sentido, em nenhum aspecto, sem luz, há vida. É possível que haja animais e aves voando nos céus e peixes nos rios e nos mares, se Deus, como no versículo 6, que diz que ele fez separação entre as águas, aquelas águas do estado informe no qual o Espírito de Deus pairava, agora foram separadas. Uma parte para cima, onde é chamado de céus, e uma parte para baixo, onde é chamado de mares. Agora perceba uma coisa. Na semana passada nós falamos de transcendência, não foi? E se você não veio semana passada, a transcendência é um atributo de Deus que diz que ele é totalmente diferente, distinto, e nós somos incapazes de fechá-lo de alguma forma, e ele não é nada parecido conosco, mesmo que nós tenhamos sido criados à imagem e semelhança. Ele é maior, ele é mais perfeito, ele é mais poderoso. E para pensar, se você perguntar para uma criança hoje, e quem sabe elas resolvam responder em voz alta, porque elas às vezes façam isso. Onde Deus está? Onde Deus mora? Onde elas vão responder? No céu. Só que o céu não pode ser a morada de Deus, porque Deus existia antes do céu ser criado. Por mais que Deus se acomode à nossa pequenez para dizer, para se fazer referência, ele não está contido nos céus. Porque antes dos céus existirem, ele criou o céu. Vocês acham que teria como termos animais terrestres, cachorrinhos fofinhos, gatinhos, leões, girafas, elefantes e quem sabe os dinossauros? Brincadeira, tá bom, gente? Se não tivesse terra seca, se Deus não tivesse dito aos mares, para aí, você só vai até este ponto, daqui você não passa, e a terra seca tivesse surgido, nos 3 primeiros dias Deus dá forma, nos 3 últimos dias Deus dá preenchimento, conteúdo. E é nesse sentido que a gente tem que olhar para esses refrões. O primeiro deles é "E disse Deus". Você percebeu durante a nossa leitura que "E disse Deus" apareceu aí pelo menos 7 vezes? Deus falou 7 vezes. Ele disse por 7 vezes algo e algo se fez. Isso nos ensina que Deus cria por meio da sua palavra. Perceba, meus irmãos, que em toda essa descrição da criação, nós não temos nenhum tipo de desordem, de guerra, de conflito, de força contrária. Nós temos Deus criando por meio da sua palavra. E por mais que para a gente tentar entender aquilo que Deus se revelou a nós, a gente olhe e lá no credo apostólico, lembra? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e a gente atribua ao Pai a criação, nós sabemos que nesse texto, Deus Pai, Filho e Espírito estão presentes. João 1 vai nos dizer que no princípio era o Verbo, era a palavra, e a palavra estava com Deus e o Verbo era Deus. O Deus Pai cria por meio do Deus Filho e o Deus Espírito que paira sobre a face das águas, o abismo das águas, está dando vida. Não pense na criação como obra exclusiva de uma das pessoas da Trindade, mas pense no Deus Trino executando a sua vontade e criando por meio da sua palavra. Mas lembra, para quem Moisés escreveu esse livro?
Você precisa se lembrar que foi Moisés que escreveu Gênesis. E você sabe que ele escreveu Gênesis durante aquele tempo de peregrinação do deserto. E você também sabe que o povo que estava peregrinando no deserto tinha acabado de sair lá do Egito, lá na terra de Faraó. Lá da onde aquele moço estava usando um chapéu roxo com a cobrinha, né, Maria? Eles saíram de lá e por 400 anos eles foram ensinados, eles conviveram e provavelmente eles adoraram deuses diferentes desse Deus, o Deus da aliança, o Deus do pacto, que estava tirando eles daquela terra e levando eles para a terra prometida. E a gente não poderia compreender melhor o texto se a gente não soubesse como o povo daquele tempo, daquela região, o povo ao qual os hebreus conviveram e aprenderam, pensasse que o mundo foi criado. Não parou pensar nisso? Como os egípcios achavam que o mundo tinha sido criado? Eu vou contar para vocês. E eu vou precisar usar algumas palavrinhas assim, disfarçadas por conta das nossas crianças. Então você já pense como um adulto pensa, tá bom? O mito cosmogônico da criação do cosmos, da terra egípcio, o principal, o provavelmente que estava lá, é o de Heliópolis. E a criação começa a partir de um oceano primordial, que é escuro e caótico. Esse oceano é chamado de Num, e ele é um deus. E de lá, ele gera a primeira divindade. A primeira divindade chama Atum. E essa primeira divindade, ela se autocria do oceano. Ela resolve, mesmo antes de ter qualquer tipo de consciência, se criar. Ela simplesmente surge dela mesma. Surge do Num. Surge, então, o Atum. Não o que você come, tá bom? Mas o Atum. Atum está sozinho. Atum está carente. Atum sozinho precisa de companheira. Ou de companheirismo, né? E aí, por meio de um espirro, vocês entenderam? Um espirro, não um espirro que sai de cima, ele gera vida. Por meio desse espirro, ele gera Geb, terra, e Nut, céu, que são separados por Shu e formam um espaço divino do mundo. A partir deles nascem as divindades Osíris, Íris, Seth, Néflis, completando a Enéade de Heliópolis. Os seres humanos sabem o que eles são? Os seres humanos são criados por esses deuses quando a tarefa está chata e eles precisam de servos e escravos para fazerem a vontade dos deuses. E eles surgem das lágrimas dos olhos do deus Ra, ou Atum-Ra, o deus. Ele olha para o que ele fez, ele diz, isso é muito belo, mas nós, deuses, não podemos nos envolver com isso. E ele chora e dá suas lágrimas à humanidade. É isso que os egípcios ouviram os hebreus ouviram durante 400 anos. O povo de Deus estava no meio de um povo que cultuava sim, que cria no Deus, que cria por meio do espirro, da expectoração, que cria de maneiras sexuais. Mas eles também estavam habitando durante o deserto no meio de um povo que cria num outro tipo de forma com a qual o mundo havia sido criado. Os babilônicos, ou estou me referindo à Babilônia porque é o mais conhecido, a Mesopotâmia, o povo que estava ali de onde a Babilônia surgiu. E o seu mito de criação é chamado de Enuma Elish. E lá no Enuma Elish, o mundo começa por meio de uma guerra. No meio do caos primordial, Apsu e Tiamat criam as coisas. A deusa da água doce, Apsu, e a deusa da água, Tiamat, criam as coisas. E elas lutam e uma delas cria Marduk, que luta contra Tiamat, luta contra Apsu, e com o corpo morto dessas deusas, a terra é criada.
A água é criada. Os animais são criados. E os homens são criados por meio do sangue de Kingu, um deus derrotado. Com um propósito, olha o propósito comum, de servir os deuses e aliviar o seu trabalho. Olha quão importante é que Deus, por meio de Moisés, olhe para esse povo que está acostumado a pensar que o mundo foi criado do caos, que está acostumado a pensar que o mundo foi criado por meio de um conflito, de uma guerra, e que os homens são nada mais, nada menos do que um servo dos deuses para fazer a sua vontade. Deixa eu te dar só uma explicação, ou para você entender o quão importante é confessar e crer que Deus criou, e criou por meio da sua palavra, e criou de forma sobrenatural, e deu ao homem a sua imagem e semelhança. É no meio desse tipo de crença pelo qual as coisas foram criadas que você sacrificar alguém para os ídolos está certo. Porque nós somos apenas servos dos deuses. Então, mata ele mesmo, sacrifica ele para os deuses. Lembra de semana passada? É importante que nós creamos que Deus criou o mundo e que, portanto, como aquele que cria o mundo e dá ordem, nós precisamos obedecer e nos submeter àquilo que Ele estabeleceu. Porque se nós cremos que o mundo surgiu e nós estamos aqui por meio de uma evolução, está tudo bem matar aqueles que não são normais. Está tudo bem, porque o seu corpo e as suas regras, você assassinar quem você acha que não vai ser bom para a sua vida naquele momento, naquele instante. Está tudo bem você crescer abaixando e rebaixando os outros, porque a lei do mais forte, não é? O evolucionismo diz que os mais fortes se adaptam e os mais fracos morrem, perecem. Por isso que evolui. Porque o mais forte evoluiu e criou asas. E quem não criou asas morreu afogado. Nós não cremos assim. Quem criou o mundo foi Deus, e Deus criou por meio da sua palavra. Ele cria, e a palavra é o agente da criação. E sabe por que isso é tão importante? Porque a partir do momento que nós cremos que Deus cria e cria por meio da sua palavra, nós temos a certeza e a garantia de que o mundo, de que a criação é fruto da vontade pessoal e irresistível de Deus. Enquanto para os egípcios, para os mesopotâmios, para os cananeus, a criação era vista como emanações de Deus. Para o povo da aliança, a criação, inclusive o próprio homem, eram expressões da vontade pessoal de Deus e sujeitas à sua palavra. Porque o segundo refrão, se o primeiro é, e disse Deus, o segundo está aí no versículo 3, 7, 9, 11, 15, 21, 24 e 30, é que quando Deus diz, as coisas acontecem. O segundo refrão é, e houve, ou, e assim se fez. Lembra lá de Tiamat, do mito da criação da Babilônia? Tem uma guerra. A deusa da água doce e da água salgada querem fazer uma coisa, mas o outro Deus não quer, e eles entram em um conflito. O mundo foi criado não por meio de conflitos, mas por meio da palavra, que é irresistível, que é poderosa e que não há para a palavra e para a vontade de Deus nenhum tipo de empecilho no mundo. Porque no meio daquilo que era sem forma e vazio, no meio daquilo que era trevas, Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus disse, faça a separação das águas, versículo 7, lá no finalzinho, antes do 8, e assim se fez. Lá no versículo 9, Deus disse, separem-se as águas num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. E ele disse, produz a terra planta segundo a sua espécie, e assim se fez. Porque ele disse, vamos criar os luzeiros, sol e lua, e assim se fez. Porque ele disse, vamos criar os animais, e assim se fez. Versículo 21,
Moisés parece que até quer economizar, né? Ele nem diz e disse Deus, e assim se fez. Ele diz simplesmente criou Deus. Porque ele diz e acontece, ele fala e fala, a sua vontade se cumpre, se executa, acontece e não pode ser frustrada. Versículo 24. Não, versículo 27. Deus disse: haja seres humanos. Vamos criar o homem. Versículo 30 no finalzinho. E assim se fez. A vontade de Deus não pode ser frustrada. Mesmo que nós olhemos para circunstâncias e pensemos, ai, será que Deus está aqui mesmo? Deus está assim e a sua vontade acontecerá. E o terceiro e último refrão é: e viu Deus que era bom. Versículo 4, 10, 12, 18, 21, 25 e 31. Deus faz separação, cria o ambiente, cria a luz, cria o mar e o céu, cria a terra, e ao final de tudo ele diz: e viu Deus que isso era bom. Depois ele vai lá e ele resolve ornamentar os céus. Ele resolve dar ou colocar alguém para usar os céus, e ele vai lá e cria os luzeiros. Olha só como é importante a narrativa da criação. Os egípcios adoravam o Deus da lua e do sol. Vocês acham que é à toa que Moisés não falou que Deus criou o sol e a lua? O que Deus está ensinando para o povo é que o sol e a lua não são divindades. Eles nem mesmo precisam ter esse nome, porque foi Deus quem criou os luzeiros. Não confie então no sol e na lua, confie naquele que criou os luzeiros. E ele criou os luzeiros e colocou as estrelas. E ele criou os animais para voarem, as aves para voarem nos céus, os peixes para nadarem na água, e ele viu que era bom. E ele criou os animais domésticos, selváticos, os répteis e o homem, ele viu que era bom. E no final de tudo ele olhou para tudo e disse, viu Deus que era muito bom. E esse terceiro refrão, ele é complementado não só pela afirmação de viu Deus que era bom, mas também por meio de duas palavrinhas que estão aí durante todo o nosso texto. Por exemplo, se você olhar para o nosso texto dessa manhã, e você olhar para o versículo 11, para o versículo 11, isso mesmo, para o versículo 14, para o versículo 15, mas de forma mais específica para o versículo 22 e para o versículo 28, você vai ver que além de Deus dizer que é bom, Deus abençoou. Deus não só deu ordem, não só povoou, mas ele ordenou. Dizer que Deus abençoou, meus irmãos, é dizer que Deus viu que era bom e ele estabeleceu uma ordem pela qual as coisas devem acontecer. O abençoar dele está de forma específica nos 3 últimos dias. Nos 3 primeiros dias, Deus resolve o sem forma, ele cria e ele dá nome. Dá nome à luz, dá nome ao céu, dá nome ao mar, dá nome à terra. Nos 3 últimos dias, ele povoa e ele abençoa, e ele dá ordens, ele dá comandos, ele dá formas e maneiras pelas quais essas coisas devem funcionar. Então ele vai dizer para os luzeiros, agora vocês vão governar os céus, governar o tempo. E o dia vai reinar e o sol vai reinar sobre o dia, o grande luzeiro. E o pequeno luzeiro vai reinar sobre a noite. Ele vai olhar para o ser humano, para os peixes e vai dizer, vocês agora se multipliquem, encham os mares. Ele vai olhar para o ser humano e vai dizer, governem sobre isso. Mas não é um governem como nós estamos acostumados a pensar no governo, né? Se apropriem, abusem, cuidem disso. E ao mesmo tempo, ele vai dar de forma muito específica para o ser humano, e esse é o sermão da semana que vem, então não falta semana que vem.
e vai dizer como é que nós devemos viver e nos relacionar uns com os outros e com o próprio Deus. Deus com os outros, com o mundo. Os 3 refrões. E disse Deus, e houve, e viu Deus que era bom. Eram bons e abençoados porque estavam limitados em cumprir o propósito de Deus para a sua criação. O que a gente aprende com esse texto? Primeiro aspecto de aplicação, primeira coisa que a gente aprende com esse texto de forma muito clara e muito tranquila é que nosso mundo e nós mesmos não pertencemos a nada mais do que ao próprio Deus que criou todas as coisas. Meus irmãos, o Deus que cria é o Deus que ordena. Por isso, essa coisa de meu corpo, minhas regras é uma baboseira. Porque foi Deus quem te criou. Por isso que essa coisa de que, mas está aí para a gente poder fazer o que a gente quiser, é uma baboseira. Foi Deus quem ordenou. E eu vou ser bem enfático nesse aspecto, porque nós, quando criados, e o homem, quando criado para ter governo sobre a criação, sobre nós que somos o povo de Deus, o povo da aliança, nós que cremos que esse mundo foi criado por Deus e foi Ele quem fez os mares, foi Ele quem fez a água, foi Ele quem fez os animais, foi Ele quem fez as plantas, foi Ele quem fez o próximo. Cuidar como bons mordomos, como bons amantes do Senhor Deus dessas coisas. Meus irmãos, ecologia não deveria estar na mão dos ímpios, mas na nossa mão. Somos nós que cremos que os mares foram criados por Deus. É a gente que devia estar lutando para eles não estarem poluídos. É a gente que crê que os animais e a ordem pela qual eles foram criados foi dada por Deus. Era a gente que tinha que estar lutando para ele não estar matando um monte de bicho. E aqui eu não estou dizendo para você virar vegano, para você ir abraçar a árvore com Greenpeace, não. Porque muitas vezes nós queremos começar a transformar as coisas, a ordenar as coisas da forma que Deus fez, no macro. A gente quer ir lá e salvar as baleias. Mas a gente não faz o dever de casa. A gente vai lá e lava a louça e desperdiça aquele monte de água. A gente vai lá e a gente pega o nosso lixo e a gente não faz o básico, que é fazer a reciclagem, né? E olha que na nossa cidade ainda passa a reciclagem para buscar a sua reciclagem lá. A gente vai lá e a gente serve no nosso prato, no restaurante, aquele monte de comida, a gente deixa aquele monte de comida lá para ser jogada fora. A gente recebe no restaurante o hambúrguer que a gente pediu para vir sem picles. E veio com picles, a gente vai lá e devolve. Para ele jogar aquilo ali fora e te dar um outro sem picles. Não podia, miserável, levantar o pão, tirar o picles e botar do lado? O desperdício, a má forma de a gente cuidar desse universo, não de acordo com o que essa maluquice desses doidos aí estão dizendo, mas no nosso dia a dia. Naquilo que a gente pode fazer. Na economia da água, não porque a conta da água vai ficar mais barata, mas porque foi Deus quem criou a água e a gente tem que cuidar dessas coisas. Não jogar o lixo na rua, não é porque a gente é educadinho, bonitinho, não, mas porque esse mundo foi criado por Deus, foi ordenado por Deus e foi nos dado para que nós tenhamos vida. É por isso, adolescente que nos escuta, organiza o seu quarto. Não tem como ter vida na bagunça. Deus não criou o seu quarto para ele ficar bagunçado daquele jeito. Organiza as tuas coisas. Não só organiza, como cuide das coisas que Deus te deu. Meus irmãos, o mundo foi dado por Deus para nós. No capítulo 2, e nós vamos chegar lá, Deus diz que ele plantou um jardim, que é o jardim do Éden, e ele colocou o homem lá, para o homem viver. Então cuidemos daquilo que Deus nos deu para que nós possamos viver. Sem neura, sem ficar naquela maluquice danada de virar ambientalista e fazer protesto para não cortar a árvore, mas cuidemos das coisas que Deus nos deu. Não só das coisas naturais,
mas também daquelas coisas que Deus nos deu capacidade de criar. Meus irmãos, não só assim, não só o mundo material, mas Deus também criou e ordenou todas as coisas. Abraham Kuyper, e eu tenho certeza que você já ouviu isso em algum lugar, ele vai dizer que não há 1 centímetro quadrado da criação, da sua vida, da minha vida, da igreja, do mundo, do trabalho, que Deus não possa dizer é meu. Sabe o que significa, meus irmãos? Que eu e você não somos feitos para o consumo. Somos feitos para glorificar a Deus. Então, a maior parte das coisas que o mercado, se você estudar um pouquinho de marketing, você vai saber que é isso. Para que você possa vender alguma coisa, tem que gerar necessidade daquela coisa. Diz que você precisa, você não precisa. No final das contas, meus irmãos, nós não precisamos nem de telefone celular. Tem irmãos aqui da igreja que viveram mais tempo sem ele do que com ele. Nós somos feitos para aquilo que Deus disse que nós somos feitos. Nós vamos expandir isso um pouco mais na semana que vem, mas pense só. O seu casamento não foi feito para você, foi feito para a glória de Deus. A sua própria vida não foi feita para você se alegrar, estar feliz. Não foi feita para que você se realize e cumpra, foi feita para que você glorifique a Deus. E a alegria que vem de estar com Deus e a vida verdadeira não é as sensações do corpo, não é cuidar bem do planeta. A vida verdadeira é viver de acordo com aquilo que o próprio Deus projetou debaixo do propósito de Deus, quando ele olha e diz que é tudo muito bom, de forma ordenada como ele ordenou, para a glória dele, mesmo que isso signifique nos gastarmos para o serviço dele. É por isso, meus irmãos, que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, como foi o texto da nossa exortação de hoje. Amar a Deus mais do que você ama as coisas que Ele criou, mas também que você precisa amar o seu próximo, como você ama você mesmo. Porque o próximo não é só um outro. Ele foi criado por Deus. A imagem se semelhança de Deus. Por isso, você tem uma aplicação que tem que ressaltar de todas as outras aqui, é ame o seu Deus mais do que você ama as coisas que Ele criou. E quando a gente ama, a gente se relaciona. Quando a gente ama, a gente quer ouvir. E a gente está junto mesmo quando aquilo que aquela pessoa nos fala não é tão legal. Mesmo quando é uma puxada de orelha. Eu tenho certeza que são os seus pais. E eles puxam a nossa orelha o tempo inteiro. Mas também ame o seu próximo como você ama você mesmo. Ame o seu próximo como a Escritura manda que você cuide. E sabe um exercício bom para você começar a cuidar do outro? Tem um que o Winston vai contar pra gente no final do vídeo. Mas tem um outro. Quando você chegar da pessoa e perguntar para ela, tá tudo bem? Não recebe o tudo bem automático. Não. Olha para ela e diz, tá tudo bem mesmo? Ou, no lugar de você perguntar, tá tudo bem, para ela já te responder bem, pergunta para ela, como você está? Mas é trabalho, viu? Porque pode ser que ela não esteja bem. E aí você vai ter que ajudar. Mas faça isso. Por amor daquela pessoa, mas especialmente por amor de Deus. Que te criou, que me criou, tem um propósito definido para o mundo que foi criado e para as nossas vidas. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Santo Deus e eterno Pai, nós louvamos o Senhor, o seu nome, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas por meio da sua palavra. Deus, a sua palavra nos demonstra e nos mostra a ordem pela qual todas as coisas foram criadas. E qual é a bênção do Senhor ou o propósito do Senhor para a vida. Nos ajuda, Deus, a sermos lembrados de quando o Senhor criou por meio da sua palavra. De quando o Senhor criou, ou de que a sua vontade ela é irresistível e ela se cumprirá.
Nos ajuda a lembrar, Deus, que a sua vontade é de completar a obra que o Senhor iniciou nos nossos corações. Nos ajuda a lembrar, Deus, que a sua palavra já disse que o Senhor veio, ressuscitou e voltará. Que essas coisas sejam fundamentos da nossa esperança nesses momentos doídos e delicados da alma. Nos ajuda, Deus, também a vivermos em submissão ao Senhor. Pai, nos ajuda a olhar para o nosso conforto como o último daquelas coisas as quais nós devemos considerar. Nos ajuda a olhar para a sua criação e percebermos que ela manifesta a sua glória. Nós somos colocados aqui para cuidar dela. Nos ajuda a olhar para o próximo, mesmo que seja o pior dos pecadores e tenha nos dado a pior das ofensas de todas. E enxergarmos nele ainda, mesmo que corrompida e distorcida, a imagem e semelhança do Senhor. Deus, nos faça crescer em amor ao Senhor, para que nós possamos também amar uns aos outros. O Senhor que não só criou todas as coisas, que não só é totalmente outro, mas também é o Deus que se revela a nós. Deus, pedimos ao Senhor que cuide da saúde da Duda. Pedimos ao Senhor também que cuide da saúde da Dona Evanise e do Senhor Atalias, Deus, que tem lutado durante os últimos meses com resfriados e gripes. Fortalece a imunidade deles. Pedimos também, Deus, para que as nossas famílias cresçam em unidade, cresçam no conhecimento do Senhor, cresçam, Deus, em amor ao Senhor e uns aos outros, que nós possamos ver amor dentro das famílias da nossa igreja. Cuida também dos presbíteros dessa igreja, os regentes e o docente, que eles possam amar, Deus, esse povo que está ovelhas do teu rebanho, como ovelhas do teu rebanho. Ajuda-os, Deus, a terem coragem no momento de exortar e confrontar, mas também ter graça e misericórdia no momento de amar e de afagar. Pedimos, Deus, pela Igreja Presbiteriana da Aliança de São Paulo e pela Igreja Presbiteriana da Lapa, igrejas do nosso presbitério, que o Senhor Deus possa fazer cumprir a sua vontade naqueles lugares e que aquelas pessoas que compõem essa organização, essa igreja do Senhor, lá na cidade de São Paulo, no bairro de Pinheiros, no bairro do Alto da Lapa, que eles possam crescer também no conhecimento do Senhor, que eles possam se encher do seu Espírito, que eles possam ser agentes do seu reino naquela cidade de São Paulo. Pedimos, Deus, também pelas UCPs espalhadas pelo Brasil, pelas crianças presbiterianas. Cuida, Deus, para que elas possam crescer em estatura, sabedoria e graça. Cuida dos conselheiros, dos conselhos, para que possam dar a devida atenção às crianças da igreja, para que elas possam receber o Evangelho e não se apartem dos caminhos do Senhor. Pedimos também pelos missionários transculturais que estão lutando para plantar igreja e para fazer aquilo que nós fazemos aqui, mas com os empecilhos de culturas diferentes, de recursos escassos, de locais inóspitos para o teu evangelho. Dá ordem e cria nesses lugares também. Recria, Deus, homens novos que lutam contra os seus pecados. Pai, nós oramos também pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Deus, as águas estão crescendo lá de novo. Está frio e tem gente precisando sair das suas casas. Levanta, Deus, os teus servos, os nossos irmãos, os crentes daquele lugar. Confiam no Senhor para que eles possam dispor, se preciso até mesmo dos seus próprios recursos, para cuidar daquela parte da criação que lá está. Mas cuida deles também. Fortalece o coração, em especial do pastor Daniel, do pastor Arnaldo, da Igreja Presbiteriana de Canoas, que lutaram, Deus, durante todo esse tempo das enchentes e agora precisam continuar pegando em armas, em paz e continuar lutando. Cuida deles, Deus. Ajuda-os para que eles possam ser luz em meio às trevas. Trevas do mal natural, trevas do mal pessoal. É o que nós oramos, pedindo no santo nome de Jesus. E oramos como o Senhor nos ensinou a orar. Vamos nos colocar de pé para orarmos juntos o Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino.
faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ainda de pé, meus irmãos, vamos ouvir a exortação final e a bênção que vem do Senhor. Meus irmãos, nós vivemos num mundo criado por Deus. E agora somos enviados para viver nesse mundo que foi criado por Deus. Mas não criados da mesma forma que Adão foi criado porque ele caiu, mas recriados em Cristo Jesus. Portanto, como novas criaturas, vamos para o mundo. Vamos espalhar a imagem de Cristo. Vamos glorificar o nosso Deus por meio dos nossos relacionamentos, por meio da nossa vida. Vamos cumprir a missão que Deus tem para que nós cumpramos. Levar o nome dele, a imagem dele, a reputação dele, a ser conhecida como o Deus que criou e o Deus que recriou. Deus que criou e o Deus que salvou. Enquanto nós vamos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e que as ternas e eternas consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar, eu tenho breves avisos, breves mesmo, tá bom? Vamos lá. O primeiro deles é que a nossa escola bíblica dominical vai ficar de recesso no segundo e no terceiro domingo do mês. Então, dia 13 e 20 de julho, nós não temos a escola bíblica às 9, ok? Recesso para o descanso das nossas santas e santos professores. Mas nesses dias, o café da manhã começa mais cedo. Então, 9h30 tem café da manhã aqui já, para a gente ter tempo, para a gente comer, para a gente conversar. Então, se organize. Você que nos auxilia na preparação do café, para você estar aqui, o café está pronto 9h30. E para você que vem, para você não chegar aqui 9 horas e não ter aula, mas você poder chegar 9h30 e tomar um café da manhã delicioso com a gente. Além disso, nós temos o nosso estudo bíblico de quarta-feira. Nós cremos no poder recriador da palavra de Deus. Quanto mais nós somos expostos à palavra de Deus, mais seremos feitos à semelhança de Cristo Jesus. Então venha quarta-feira, 8 horas da noite. As crianças vão entrar de férias. Vai ficar tudo mais tranquilo na rotina familiar. Então venha, para a gente ter esse tempo da gente poder estudar a palavra de Deus. Nós estamos estudando Filipenses de quarta-feira. E além disso, nós vamos participar, junto com a Igreja Presbiteriana de Valinhos, da EBF deles, para as crianças de 4 a 11 anos, no dia 25 e 26 de julho. Interessados, falem comigo e falem também com a santa mulher que Deus me deu, Bruna, para a gente anotar o seu nome e depois te mandar o link para você fazer a inscrição. Toda a organização dessa EBF está sendo feita por eles. Nós vamos como convidados. Nós somos convidados. Nós acabamos de fazer um acampamento para as crianças que esgotou alguns recursos humanos e físicos. Então, na EBF agora, nós vamos dar esse tempo para as nossas tias das crianças darem uma descansada, uma recalculada de rota, para no segundo semestre elas voltarem com tudo. Nós vamos deixar nossas crianças sem EBF. Elas vão participar lá na Igreja de Valinhos. Então, fale comigo com a Bruna para a gente poder mandar para vocês o link de inscrição. É de graça, mas tem que fazer a inscrição porque eles têm que saber para quantas milhões de crianças eles vão fazer comida. Para quanta gente eles vão precisar preparar os conteúdos, as coisas que vai precisar recortar, colar, as atividades e tudo mais que precisa fazer. Então, se você quer levar o seu filho, é de graça, de 4 a 11 anos, no dia 25 e 26 de julho, fala comigo com a Bruna que a gente manda o link de inscrição para vocês. Além disso, ontem nós tivemos o AGS, o primeiro módulo aí do Instituto Ashbel Green Simonton, Instituto Bíblico Ashbel Green Simonton, que nós estamos trazendo para cá, sobre missões urbanas e capelania. Se você não veio, você perdeu, porque foi muito bom mesmo. E nós temos um segundo módulo. Então, Lucas, você consegue colocar um QR Code aí para a pré-inscrição do segundo módulo? Na verdade, é o mesmo módulo, mas é uma segunda aula, tá bom? Então, nós vamos ter uma segunda aula. Se você não veio na primeira, fique em paz que você não vai ficar sem a segunda. A gente ainda não tem data, mas a gente está levantando uma lista de interessados para a gente poder ir atrás de trazer esses professores de São Bernardo de novo, para preparar todas as coisas. E, além disso, ontem, o pastor da igreja, o presbítero Valmir, na verdade, eu e o Valmir dividimos as tarefas, né?
E eu falei com o presbítero Valmir, falou, deixa que a parte de comida é comigo. Eu resolvo. E ele foi lá e pediu a ajuda da Rafa, pediu a ajuda da dona Jael e da dona... Ixi, o nome fugiu agora. Oi? Vilma, desculpa. A cabeça tá cansada. Para fazer comida. E aí elas fizeram, em vez de fazer comida para 30, fizeram comida para 150. Né? Tinha arroz a perder de vista, estrogonofe a perder de vista. Então nós vamos almoçar na igreja hoje. Se você pode, fica com a gente pra gente almoçar junto. É de graça. Você só precisa falar com a Rafa. Rafa, fica de pé. Cadê a Rafa? Rafa tá ali, ó, com o José no colo. Só precisa falar com ela que você vai ficar, se você não votou lá na enquete do grupo da igreja, para ela saber o que a gente vai preparar assim de fato. Você vai precisar comprar mais um pouquinho de franguinho e refogar para colocar no meio do estrogonofe. Mas fala com ela, não tem custo. A gente tem mesa, cadeira, tem bebida aí também que sobrou de ontem. Fala com ela, vamos passar esse tempinho juntos, vamos almoçar aqui juntos para a gente poder ter esse momento de comunhão e reverberar um pouco mais dessas maluquices que a gente ouviu hoje, né? E não precisar desperdiçar esse monte de comida também, né? Então já a aplicação do sermão você pode viver agora na hora do almoço. Dá o seu nome lá para a Rafa, vamos ficar juntos. O meu irmão Winston tem um aviso para vocês, que é a aplicação do sermão de hoje, mas também do curso de ontem, né? Do cuidado uns dos outros. Ele vai dar esse breve aviso e eu estarei lá à porta para cumprimentar vocês. Bom dia, irmãos. Já estou tomando bronca aqui da mulher. Falou, não seja tão demorado quanto o Paulo, tá? Pessoal, ontem, como o Paulo disse, nós tivemos um curso maravilhoso aqui na igreja, né? A nossa igreja vai fazer um ano agora, final de outubro, né, Paulo? Final de outubro, né? E no curso de ontem, o pessoal que participou, nós fomos exortados e chamados à obra, né? Como o Paulo mesmo pregou, louvado seja Deus, né? Porque toda essa criatura, toda criatura é fruto pessoal da vontade de Deus, né? E eu acho que mais agraciados ainda aqueles que creem no Filho de Deus, aqueles que creem em Jesus Cristo, né? Porque nós falamos assim, a criatura, todas elas são de Deus, mas filhos de Deus nós cremos que são aqueles que aceitam Jesus como Salvador, né? E com isso ele nos deixou o quê? Um livro, né? Que nos prepara e nos exorta e nos dá instruções de vida. E no curso de ontem, uma coisa que o conselho, né, também já discutiu, acho que veio ao coração deles, eles foram tocados por Deus, para que a nossa igreja faça um trabalho de, dentro do que nós aprendemos de missão urbana e capelania, um trabalho de acessar aqui os moradores ao redor da nossa igreja, no primeiro momento, né, e atingirmos depois o restante da cidade. Nós não temos objetivos de crescer quantitativamente, né, em quantidade, mas nós queremos crescer em qualidade, principalmente da palavra de Deus e do serviço. E nesse aspecto, eu queria, me permitam, tá? Um pouquinho, o texto que eu separei, diante do que nós aprendemos ontem aqui, né? Então aqui, ó, a palavra de Deus está aqui. Eu vou ler só Tiago para ser breve. A palavra em Tiago, capítulo 2, 14 a 17, diz assim, meus irmãos. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, nesse pensamento e diante do que nós ouvimos ontem, como nos exortou o pastor Francisco,